Olá, bom dia, galerinha da luz. Como vocês estão indo aí na semana que se iniciou? Espero que esteja uma semana abençoada, né? Começamos ontem com a energia verde, do campo verde. Muito bacana. Essa energia muito acolhedora, amorosa. Então, quem sentir que deve continuar com ela, né? Pode continuar fazendo o campo. Na realidade, esse campo de proteção é um campo que nos ajuda bastante, como eu já disse. Quando a gente chega em lugares mais densos, né, que tem muita gente, às vezes as pessoas estão em turbulências interiores, né? Então isso tudo acaba afetando a gente. Sentimos os lugares mais pesados, sentimos as pessoas pesadas. Isso tudo diz respeito à vibração, como nós já falamos muito nos propósitos do mês de janeiro. E para quem está chegando agora, né, quem começou a seguir esses vídeos agora, quiser voltar nos propósitos, eu já coloquei aí quais foram os que nós trabalhamos em janeiro e estão todos gravados aí no feed do Instagram. É só retornar, enquanto o canal do YouTube ainda não está disponível em dia, né? Então, vocês podem ver aí no feed mesmo. Vamos ver o propósito de hoje, gente. Dia 4. Abandone o vício que lhe faz mal. Quantos vícios nós temos, né, gente? Eu sei que não é fácil abrir mão de algo que, se por um lado faz mal, por outro dá prazer. Ainda mais quando já está incorporado em nossa rotina. Mas não é impossível. Acredito que a primeira pergunta que você deve se fazer é: eu quero largar esse vício? Se existe vontade de parar, já é o primeiro grande passo. Encontre ou desenvolva uma crença forte para mudar o seu piloto automático. Acredite, você é capaz. Se sente que este vício não faz bem a você, tome uma decisão definitiva de mudar. Assuma um compromisso consigo mesmo. Gente, essa questão do vício, a gente sabe que é muito mais abrangente, né? Do que, às vezes, um vício de bebida, um vício de cigarro, né? Então, além desses vícios, a gente ainda tem muitos outros, né? Às vezes, vícios de comportamento, vícios de atitudes, vícios de pensamentos, que nós temos muito, esses vícios de pensamentos. Então, assim, é bem complicado, às vezes, ficar livre de um vício. Porque estamos com crenças limitantes, arraigadas, estamos com várias questões a serem resolvidas dentro de nós. Isso tudo nos impede de caminhar e libertarmos desses vícios. Mas, para tudo existe uma forma. Basta a gente querer e se movimentar para isso. Então, quando a gente vem falando aqui dessa reflexão, né, sobre vícios, primeiramente a gente tem que saber qual é a nossa dependência emocional que está causando esse vício. Então, essa dependência emocional é a raiz do que nós precisamos de tratar. Primeiro passo é enxergá-la, né? Por exemplo, se eu bebo, qual que é o motivo que eu busco a bebida? A razão por que eu busco a bebida, né? Se eu procrastino, que é um vício também que a gente fica, né? Qual é a razão desse procrastinar? Então, essas razões todas estão dentro de nós. E muitas vezes a gente acha que está tendo um vício porque simplesmente gostamos daquilo que dá prazer. E não, é o contrário, né? Nós estamos tampando um buraco que existe dentro de nós
causado por alguma emoção, ou do passado, ou do presente, e que essa emoção nos leva a ter o vício. Então, quando detectamos qual é essa emoção primordial, a gente começa a se conscientizar. E quando a gente começa a se conscientizar, é mais fácil de modificar. Essas modificações, gente, é importante a gente saber que elas não são rápidas, elas não são da noite para o dia, como muitas pessoas querem que seja. Porque nós estamos falando aqui de processos muitas vezes enraizados, de sentimentos muitas vezes inconscientes. Então isso tudo vai aflorando à medida que a gente vai buscando. Quando a gente coloca um propósito de querer alcançar algo, a gente já começa a andar por esse caminho. É a mesma questão dos vícios, qualquer tipo de vício que seja. A gente começa a colocar um propósito de não querer mais, sentir que aquilo não faz parte mais da nossa trajetória, a gente começa a enveredar por uma busca interna. E observando e sentindo, as coisas vão fluindo, e muitas vezes também com a ajuda de outras pessoas a gente vai tendo mais direção na nossa vida para conseguirmos vencer, né, essas questões dos vícios, seja qual vício for. Então, gente, vamos lembrar a partir de hoje, né, vamos sempre observar que todo vício ele tem uma causa interna, que é muitas vezes muito profunda. Então, para liberar esse vício, nós precisamos primeiro nos curar internamente com as causas pelas quais nós buscamos esse vício, né, para suprir essa necessidade interna que nós temos. Então, a reflexão de hoje é essa, que nós possamos continuar a nossa jornada cada vez mais conscientes de quais são os nossos propósitos aqui. Eu espero que esses propósitos estejam ajudando vocês de alguma forma e que esse ano de 2025 nós consigamos passar por ele com mais resiliência por nós mesmos e pelos outros, com mais amorosidade, entendendo que fazemos parte do todo. E não desesperar, porque tudo nessa vida passa e tudo tem como se transformar. Se hoje não estamos muito bem, amanhã é outro dia. Desde que nós tomamos essa postura de conscientização, aí sim a gente consegue andar para frente. Cada dia mudando um pouquinho e ficando mais consciente dos nossos atos, pensamentos e sentimentos, da nossa vibração. Então vamos alinhar, né? Pensamento, sentimento, palavra e ações. Aquele mantra do realinhamento que eu já passei para vocês. Quem tiver aí nos anexos, pode fazer sempre que precisar. Na realidade, gente, esses exercícios todos que eu venho passando aqui, completando o que é falado, a todo momento que precisar, vocês podem usá-los. Não tem regra, não tem estipulado quantos dias, é tudo no momento que vocês necessitarem. A gente sabe que cada processo é demorado, então eu sugiro que vocês façam uma listinha de todos os processos que precisam de modificar e vão trabalhando um a um, para que vocês possam conseguir nessa jornada ter mais sucesso, porque não adianta querer mudar tudo de uma vez que a gente não consegue. As raízes ainda são muito profundas, então nós temos que ir limpando aos poucos.
Então tenham uma ótima terça-feira para todos, né? Que eu também tenha uma ótima terça aqui nos meus propósitos e que a gente continue caminhando juntos, cada um no seu processo. Um abraço.